podcast de hoje é como servir a Deus onde estiver. Exatamente. Para isso, a gente chamou quem? Moninha Quintero. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Como é bom te ter aqui, viu, Moninha? Porque aqui a gente se sente em casa, assim. Quando tem Moninha e Padre Alexandre, já me sinto, assim, realmente numa mesa de almoço, que é o objetivo desse podcast, né, Padre? E olha como foi desejado esse podcast. A gente revendo os momentos felizes, olhando, vamos fazer essa pauta e vamos viver isso junto com ela, conhecendo a história dela. E eu falei assim, ó, se eles não soltarem caso engraçado, pode deixar que eu tenho um aqui na minha gaveta, tá? Mas antes de chegar nessa parte de servir com o Padre Alexandre e já ter vivido tantas coisas por aí, em 1000 lugares, você nasceu numa família católica? Conta pra gente como que foi o desenrolar até chegar nesse momento da história da vida. Nasci num lar católico. Meu pai eram 13 irmãos, dos 13, 8 eram freiras e padres. E estudei a vida inteira em colégio de freira, no Santa Doroteia. E a gente lá em casa era regra de rezar terço. Noite de Natal tinha que rezar terço de joelho. Falava, nossa senhora, gente, como nós vamos... Canseira que dava na gente, menino pequeno. A gente, se não fosse na missa, ficava de castigo. Era assim, era muito séria a religião. E muito cedo eu me apaixonei mesmo pela igreja. Então, lá no Santa, eu era muito levada. Eu estava falando com a minha Helena hoje. Antigamente falava levado, né? Mas eu acho que eu tinha TDAH altíssimo. Acho que eles iam me dar Ritalina para tomar muito. Também. Sempre foi o centro das atenções, sempre foi divertida, sempre da galera. Era expulsa de sala quase todo dia. E era interessante que os professores eram doidos, porque eu não desrespeitava os professores. Quando eu ainda voltava, eu pedia desculpa de ter sido expulsa. E eu gostava de ir pra missa, eu gostava de tocar violão. Naquela época só tinha eu, era o Ministério de Música, era eu com violão. Então eu ia para os retiros. Os retiros, já teve vezes que eu ainda não tinha idade para ir para o aprofundamento e as madres assinavam um documento e pediam meus pais para me deixar ir para eu tocar nos retiros. Então, eu sempre fui de retiro, de aprofundamento, sempre fui. E isso era a minha vida e eu amava estar na igreja. Até eu sair do Santa Doroteia, já fazer cursinho, vestibular. E aí acontece o hiato, né? Que a gente afasta e vai pro mundo. Só uma curiosidade. No Santa Doroteia, você conheceu quem? Os meus pais, não foi? Não, seu pai foi na faculdade. E minha mãe? Sua mãe? Virgínia no Santa Doroteia. Olha só, tá vendo? Era uma amiga queridíssima. Eu achei que eu ia falar que era do Roma, mas não é Santa Doroteia. Ela fala mesmo que você era da Como a gente divertia. Gente, a gente divertia demais. E era isso, porque eu não mudava o meu jeito. Eu era essa pessoa louca que era expulsa de sala, que desabotoava o sutiã da colega da frente, que jogava papel no outro de trás. Gente, imagina você era completamente desesperada. Os professores tinham pavor. Olha, Moninha, não para de falar um minuto. Não parava de falar um minuto. Mas eles tinham um carinho. No final do ano ajudava a passar. Eu, porque eu tomava recuperação, tomava bomba. Gente do céu, mamãe penal. Era uma coisa assim, era desafiador. E a sua relação com o padre? Onde você chegou na Nossa Senhora Rainha nessa história? Então, eu fui pro mundo. Fui pro mundo. Gastei tudo, me restou só o pecado. Indo pro mundo, eu conheci o meu marido. Com 18 anos, eu conheci o Berto. Eu conheci no carnaval de Diamantina, minha família é de Diamantina. E nesse carnaval eu conheci ele. Ele apaixonou comigo e eu não queria nada com ele, não. E aí começa um namoro, uma coisa. Eu já tinha 1 ano de namoro com ele. Tinha 19 anos e ia tirar a carteira. Então, eu fui treinar baliza lá no Belvedere. E lá no Belvedere tinha uma igrejinha pequenininha. E era o Padre Paulo na época. E o Padre Paulo, ele ficava na porta da igreja chamando o povo. E eu tava dirigindo e ele olhou para dentro do olho do Berto e falou, vem, eu ainda não conhecia Padre Alexandre. E o Berto falou, nossa, o padre olhou dentro do meu olho, eu não tenho coragem de não entrar nessa igreja. Estaciona. Estacionamos e descemos. E ali Deus me toma de novo. Sabe, ali naquele momento, eu fui tomada de uma emoção e ele também. E a gente namorava e frequentava a igreja na missa aos sábados dos jovens.
A igreja foi demolida, construiu lá debaixo da Nossa Senhora Rainha. Ele celebrava lá atrás. Até que um dia ele marcou de quem quisesse tocar na igreja, que ele precisava de músico, para ir numa reunião com ele. Era uma quarta-feira, 8 horas da noite. Eu falei, agora eu vou tocar com esse padre. É agora. E falei com a minha cunhada, Ana, minha filha, vamos tocar com ele. Que além de tudo, o Padre Paulo tinha uns olhos azuis, lindo. E vamos que vamos. E eu trabalhava na fábrica de joias da minha família. E nesse dia, minha mãe teve um AVC. A cara dela começou a entortar. Eu lembrava de muito de Ayrton Senna, que teve isso também na época. E eu falei, mãe, sua cara tá torta. Ela, eu tô sentindo mesmo, repuxando. Eu liguei pra minha irmã médica, ela falou, leva a mamãe no especialista. E levei no especialista. E ele falou, olha, começou uma paralisia facial, a gente não sabe por quê. Amanhã a senhora volta, não tem como interromper. Volte pra casa e amanhã a senhora volta. Tá bom. Levei. Neste inteirinho, eu perdi o horário da reunião. Cheguei na casa da Ana, era 9 horas da noite. Falei, poxa, Ana, perdemos a reunião com o padre pra tocar. Ela falou, Moninha, acabou de ordenar um padre no Santo Agostinho. E o grupo de oração foi embora e levaram tudo, levaram o teclado, ele não tem ninguém. O Padre Paulo tem tanta gente querendo tocar com ele. E o Padre Alexandre, Frei, esse Frei que acabou de ordenar, ele não tem ninguém para tocar. Então vamos tocar. Eu falei, então vamos. A Ana conversou com a amiga dela e a amiga falou com ele. No dia seguinte ele estava lá. Jeito de Padre Alexandre ser, né? Impulsivo, vamos resolver agora. Ele chegou com uma camisa de seda pura, abotoadinha até aqui. Você pensa, Padre Alexandre, há 30 anos atrás. Aí chegou a louca lá, padre. Ele chegou na casa da Ana para conhecer a gente. Eu fui uma pessoa que pediu para ir para casa da Ana. E eu fui para fazer a reunião, para chamar, para tocar. E eu falei, nossa... Deixa ela contar. Você que é o padre? Menino, gente. Esse menino mais novo que eu. E aí ele falou, vocês começam... Isso era quinta. A reunião do padre era quarta, isso era na quinta. Vocês começam na segunda. Então eu teria sexta, sábado, domingo. Mas eu sabia tocar Louvado Seja Meu Senhor. Eu sabia tocar as músicas antigas todas. Lá tava tudo dominado. Interessante. Louvemos ao Senhor... Do número 1 até o número ia. Era a única forma de conhecer a primeira parte até número 800 e alguma coisa. Depois eles fizeram um anexo que ia até 1024. Tá vendo? E interessante que no dia seguinte, mamãe levantou normal. Eu levei ela no neurologista e ele falou, nunca vi isso na minha vida, Dona Marila. A senhora estava torta ontem. Eu falei, Deus falou, você não vai tocar, você vai pro Belvedere sim, mas não é agora. Você espera a sua hora. E naquela época eu não entendi. Hoje a gente entende claramente a intervenção de Deus que fala, não, agora não. Você vai primeiro para o Padre Alexandre. E nesse momento, eu estava tão apaixonada com a palavra de Deus, eu sedenta. Tinha feito a escola Paulo Apóstolo, mas não tinha me bastado, né? E aí, na hora de chegar, eu falo lá daquelas coisas ali. Aí a gente então começa a fazer uma caminhada com o Padre Alexandre. Era o Frei Alexandre e a primeira missa nossa, que era a tal da missa, nós éramos 5 pessoas. Ele falou, já somos 5, podemos começar. Era meu marido, minha mãe, meu pai, meu sogro, minha sogra. Eu, Ana e ele. Já podemos começar. E assim a gente começou. Começou assim, dessa forma. Só na visão do futuro, né? Pois é, já enxergando lá na frente. Impressionante, porque em menos de 6 meses, a missa começava às 8 horas da noite, às 5h30 o povo já começava a brigar por causa de lugar. Ali na paróquia Nossa Senhora Consolação Correia. A igreja lotava. Ela tinha os lugares assim em cima, assim, que eram abertos no dia da missa. Mas lotava. Como Deus foi gracioso, né? E Padre Alexandre começando. Então, era um menino e que arregaçava as mangas e as pernas, muitas vezes de baldada, lavando a igreja. Corajoso, trabalhador, que ele continua sendo esse homem trabalhador. E a gente ali no centro da cidade, né? Então a gente enfrentou de tudo naquela igreja. E foi aí também que começou essa amizade que hoje em dia não descola também, né? Que a gente vê e aí, que quando foi essa época, eu já tinha 1 ano de casada. Aí eu vou medir nisso, né? 1 ano de casada quando eu conheço o Padre Alexandre. E aí... meus meninos nasceram na igreja. Padre Alexandre batizou. Padre Alexandre fez a primeira comunhão deles. Padre Alexandre crismou os meninos. Agora vai casar. É o padre da família. Igual o médico da família, é o padre da família.
E nisso já veio missão demais, né? Como que vem isso agora, né? O que vocês têm trabalhado juntos? Tem as mães que oram pelos filhos? Nós vamos voltar nisso, mas da Nossa Senhora da Consolação e Correia traz muitas lembranças. Tinha umas figuras lá na Nossa Senhora da Consolação e Correia, assim, muito interessantes que faziam parte da nossa vida, né? Você lembra do irmão do Anísio? O Rui, que era um sacristão da igreja. Tô rindo de legal que eu sou, porque eu não tava nessa galera. Era sacristão da igreja. Sacristão da igreja. E uma pessoa que eu sinto saudades, né? Que ajudava muita gente. Ajudava muita gente. E que trouxe muitas histórias também engraçadas que a gente via, né? Ele ajudando lá na sacristia, no grupo de oração. Não, era muito engraçado. A gente tinha um frei velhinho, o padre Marcelino, que ele ia pro grupo de oração toda segunda-feira. Fazia confissão das pessoas que ficava tinham lá, velhinho, o tempo inteiro atendendo confissão das pessoas. Confissão, a maior gracinha. E ali nós aprendemos. Ali a gente aprendeu a servir. Ali a gente aprendeu a liturgia, porque a gente não conhecia. A gente não conhecia nada. Uhum. A gente fazia... Eu falava, Padre Alexandre, na hora que o senhor estiver lavando seus copinhos, fazendo a purificação, a gente pode fazer um solinho aqui. A gente ia aprendendo, eu ia aprendendo desse jeito meu, de ser simplicidade, nos rompantes, né? Sem entender muitas coisas, então de brigar com ele no altar. E ele falava, vem comungar. Eu falava, não vou comungar. E depois de acabar a missa, ele vinha com todo carinho e amor e falar, não pode ser dessa forma. Jesus é o remédio, é ele que está vivo aqui. Então a gente ia aprendendo até com os rompantes da gente, né? Sendo evangelizada literalmente, ali, em loco. No caminho, caminhando. Porque Deus, ele faz o milagre com os leprosos no caminho. E no caminho ele faz com a gente também. Mas uma coisa, quando eu vou trabalhar com o Padre Alexandre, a gente frequentava ainda a igreja. Então, no sábado eu ia à missa com o Padre Paulo e servia com o Padre Alexandre domingo e segunda-feira. E o Padre Paulo, no meio do caminho, decide deixar o sacerdócio para poder ir para o matrimônio. E o meu marido ficou profundamente frustrado, sentiu traído e não queria saber de igreja mais. Então, nesse meio do caminho, quando o Senhor toma o meu coração de novo e eu me entrego totalmente, e eu ficava na igreja, era o dia inteiro, eu queria ficar o dia inteiro, não queria sair, eu queria ficar... O meu marido já não ia para a igreja mais. Ele não queria ir para a igreja mais e ele não queria saber da igreja. Os meninos nasceram e os meninos começaram a crescer. E a família começa a crescer e eles estão comigo e eu, mulher do padre, porque mulher despriada. O Berto não vai nem nada, já é uma pessoa mais tímido, mais calado e não queria saber de igreja. Até quando o Padre Alexandre é transferido para o Belvedere e convida a gente para fazer um encontro de casais. E chama ele, o Berto não teve escapatória. Porque o Padre Alexandre via a minha angústia, da família não estar, e eu fiz um combinado com Deus, falei, Senhor, se não for para minha família, eu poder dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, para mim não me interessa. E o Padre Alexandre, então, na missa das 6, lotada, o Padre Alexandre, o Moninho Berto, aí eu tava tocando, tá ali, ó. Aí ele faz assim, ele falou, Berto, você está convocado para estar no encontro de casais. Ele não teve saída. Olha. E ele foi. E ali nesse encontro de casais, ele então é tomado de volta e volta a frequentar a igreja. Bênção. É, uma bênção mesmo. E aí, beleza, foram para Nossa Senhora Rainha, viveram tudo isso e todas essas aventuras que vocês foram vivendo aí já envolveu muitos outros projetos, né? O que mais que já passou na mão de vocês dois juntos? Muitas missões, até o dia que morreu o Papa João Paulo II. Mas, na verdade, a gente foi para a Praça do Papa para fazer oração para o Papa João Paulo II, que estava doente. E naquele momento que a gente estava lá, chamamos o pessoal da paróquia... Era só nós, a gente ia fazer uma vigília de oração pro Papa que estava doente. Só a gente, não tinha nada, e nós conosco. De repente, neste inteirinho, o Papa morre. Imagina, o Papa João Paulo II. Aí, foi em 2005? Eu acho que 2008 que entrou o Bento, né? Eu vou pegar aqui daqui a pouco, vou pedir o pessoal para dar uma olhada aí e trazer pra gente aqui. Produção. E nisso o Papa morre e ficam sabendo que nós estamos lá em oração na Praça do Papa.
E todas as TVs vão pra lá, e o bispo vai pra lá, e o trem começa a virar um negócio, e eu ri, e ele falava, para de rir. Eu de nervosa, eu ri, ele não fica caminhonete. O Papa morreu, você não pode rir. Passando no Jornal Nacional. Passou no jornal na Itália, nós fomos vistos na Itália. 2005. Tem logo aqui do padre, olha. E a gente foi visto em todos os lugares, todo mundo chegando na praça. A gente começou a tocar embaixo, daqui a pouquinho a gente tava em cima de uma caminhonete. O vento batia, voava as partituras todas. Meu Deus. E elas rindo, eu falava, para, porque elas estavam rindo de eu não nervosos. louvemos. E ele, para de rir, gente, vocês estão na televisão. Como assim, para de rir, meu Deus do céu. E aí foi chegando gente, vocês foram conduzindo, então mudou o foco da Mudou oração. tudo, a morte, e que o pessoal começou a ir pra Praça do Papa. Aí, de repente, me ligam, olha, o bispo tá querendo vir também. E aí, imprensa, um monte de coisa. Ai, foi um fato gente, muito interessante, Cada né? coisa, né? Eu imagino Ainda tudo mais que João vocês já Paulo devem- II, E imagina. viagem, vocês já devem ter viajado. Eu já tava em algumas com vocês, mas assim, vocês já devem ter vivido de tudo um pouco também, né? De Deve ser assim, de tudo. passar mal de rir até morrer de chorar. De tudo, de tudo, de tudo. Eu tava olhando esses dias, eu acho que a primeira viagem que a gente fez pra Terra Santa foi em 2013. Vai fazer 10 anos agora. Mas porque teve anos que nós fomos 2 vezes. Uhum. Então, a Terra Santa é muito emocionante lá. E lá é um lugar que a gente chora e que a gente ri, né, padre? Sim, situações adversas o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. E é muito interessante, porque assim, teve um caso que a moça perdeu, né, padre? Que Sim. foi resgatada. E aí, quando a gente desce no monte do Getsemane, é muito confuso, é muito apertado e é muita gente. Então, quando você sai do Getsemane, o ônibus não pode parar como se fosse uma Avenida Afonso Pena. Eles param só para poder pegar os passageiros. Então, na hora que o grupo chega, o guia chama o ônibus. E aí eu falei, gente, ninguém sai daqui. O grupo foi andando, essa mulher resolveu entrar no banheiro sem avisar. Ela entrou no banheiro, o grupo foi embora. Quando ela voltou, ela marchou o grupo. E aí o grupo foi embora, entrou. E na hora que eu entrei dentro do ônibus, a gente faz a contagem. Tá faltando um, gente. Tá faltando um, tá faltando. Quem tá faltando, o ônibus não pode ficar. E foi embora. E aí, o nosso guia, então, liga pros guias que estão lá, que todo mundo conhece, e fala, tem uma pessoa perdida, mandou a foto e rapidinho já acharam. Só que eles cobraram $300, né, pra devolver. Eu tive que fazer pra negociar, falando, olha, a gente paga sim, mas vamos negociando. Ele começou $300, $200, porque eles gostam disso, né? Eu falei assim, traz a senhora por $100, né? E ainda fiz e fiz ainda todo mundo pagar, dividir os $100 pelo grupo inteiro, tá? Não, são muitas emoções. Teve uma vez que o Padre Alexandre resolveu, vamos gravar. Então ele vai com a equipe gravar e eu fico com o guia e com a excursão. Uhum. E aí, ele foi gravar, perdeu o iPad, não sei aonde, e manda e coloca no Facebook. Gente, eu estou perdido. Alguém avisa a Moninha no Facebook. Mas eu não sabia, sabia que eu estava logado na conta dela. Você não tem noção. Todo mundo, o mundo me ligando e me chamando, o padre tá perdido, você largou o padre tá perdido. Meu Deus do céu, padre, onde é que o senhor tava? Eu tinha deixado no Muro das Lamentações o iPad. Aí eu peguei o dela. E a gente achou que era um lugar muito fácil, porque nós fomos gravar num outro lugar. Eu achei que você conhecia o lugar. E aí chegou lá, era um outro hotel diferente. Depois de 20 minutos que eu tinha percebido aquele lugar lá. E aí ele visou no Brasil. E o povo do Brasil me ligando e me chamando porque o padre tava perdido. Aí encontrou com o Dunga da Canção Nova. Sim. O Dunga trouxe ele pra nós. Teve uma vez, vocês estavam presentes, eu vou pedir pra Moninha contar, porque eu quero de novo rir dessa história. A gente foi gravar em Guadalupe, no México. E aí, Frio danado. Frio, nossa, gente, muito frio mesmo. O Cristiano e a Denise para olharem a questão do hotel e colocaram a gente no hotel. Longe, que não podia sair à noite. Era num lugar perigoso. Perigosíssimo. Aí a gente foi no centro, saímos desse lugar, fomos pro centro e lá também é uma zona, o trânsito, né? Tudo diferente, assim, as leis são completamente diferentes. Fomos jantar no centro e aí depois, no fim, a gente precisava voltar.
E tava... Todo mundo sem dinheiro. Todo mundo sem dinheiro. E tava eu, Padre, Moninha, Denise, Flávio, o Ura, cinegrafista, o Cristiano. Sete. Mais o motorista. Isso. Aí a gente falou, gente, precisamos parar um táxi, não vinha táxi. Vou deixar a Moninha encerrar o caso. Aí conseguimos um único táxi, que era um carro, tipo, popular, assim, pequeno. Um frio, todo mundo blusa de... frio, e a gente precisava ir embora. Aí a gente assim, ai meu Deus, quem vai? O padre. Entra todo mundo! Todo mundo sem dinheiro, vão todo mundo mesmo. Todo mundo com do rodinho, uma vulca. E o moço, não, o padre, eu vou te pagar, eu vou pagar. Plata. Aí quem vai na frente, quem não vai a Moninha do jeito que é, falou, pode deixar que eu vou na frente. O resto todo entrou atrás. Gente, era dentro de um Fusca, era um carro pequeno. Gente, tipo Celta. Aí, padre, o senhor começou a ficar com calor dele. Foi. Uns no colo dos outros. Tava com um cachecol ele. Eu preciso tirar meu cachecol. Gente, eu tive uma síncope de rir. Só de lembrar. Eu também fico rindo. Porque eu era maiorzinha. Então eu tinha que ir na frente, pra poder vocês pequenininha apertava junto. Acho que Denise veio na frente comigo. Não, eu tava no colo da Denise e eu só assim, chorava de rir, gente. Meu Deus, muitas coisas. Tá vendo? A gente chora e ri nas missões. A gente chora e ri, é verdade. E o importante é que os programas voltaram gravados e essas histórias voltaram na memória, tudo né? Tudo foi feito direitinho, graças a Deus. Morinha, e os programas de TV? Como que... Não, mas você tem que perguntar pra ela de rádio, porque ela era apresentadora da rádio. A dona da rádio. A rádio também. A rádio era só um nome, assim. Eu fazia o programa todos os dias. Não tinha audiência nenhuma, mas eu fazia, era meu dever de casa. Eu entrava 3 horas da tarde. Entrava ao vivo às 3 horas da tarde e cumprimentava todo mundo, os ouvintes. E ali eu ia treinando. Uma ou outra pessoa ouvia, mas não tinha ouvintes. Mas a rádio era muito mais do que uma rádio. Ali era o lugar onde eu acolhia a igreja, né? Então, aqueles que estavam chorando, peraí, vem cá, vão rezar. Não, vem cá. Era um povo que queria desabafar e fazer fofoca. Tudo que podia era lá dentro da rádio, que a rádio era acústica. Então, ali podia falar tudo que quisesse falar. Então, só tinha que tomar cuidado pra anunciar ao vivo, né, mãe? A Miriam ligava pra mim e falava, Moninha, não tem nenhum padre aqui hoje, tem uma pessoa chorando muito. Você não reza com ela? Não rezo, já vou buscar. Traz ela pra rádio aqui pra nós rezar, vamos rezar junto. E escutava, e virou muito isso. A rádio era um lugar de acolhida ali. Sim. E o padre Alexandre às vezes chegava e falava, não pode escovar, eu aqui dentro. Pode deixar. Chegava lá um tanto de gente dentro. Pode deixar, padre. Era maior que a audiência. Era a galera aqui. Pra fora pode de deixar. Gente. Pode deixar que eu não vou deixar esse povo ficar aqui, não. Ai, pronto, gente, tá com vergonha, gente. Vai dando a hora do padre, vocês Isso me fez lembrar também de quando a gente trabalhava na Nossa Senhora Rainha, na produtora de TV. Moninha era da rádio, mas a gente era da TV. E aí a gente sempre, nosso horário de almoço era no meio da tarde. E o padre sempre chegava na hora que a gente estava lá. Vocês não trabalham. É isso mesmo. Ele tem esse dom. Ele sempre chega na hora que o povo tá falando dele. É uma coisa impressionante. Na hora que a gente tá fazendo trem errado, não pode comer na rada com pão na boca, ele entra. Lixo! Não pode, vai estragar os equipamentos. Nós tanto trabalhamos. Quantos anos tem isso, Maria Helena? Que eu tô lá, 2016. É nesse primeiro seminário de vida, que tem o papel timbrado, a gente pediu os meninos da Shalom para fazer a intercessão do seminário. E as meninas então ficaram na intercessão. E a Gardena depois ela conta que a visão que Deus dava para ela é que da Nossa Senhora Rainha sairiam os raios de evangelização por toda Belo Horizonte. E que toda a evangelização de Belo Horizonte sairia da Nossa Senhora Rainha, era um polo muito importante. E isso é uma profecia que se cumpriu. Porque com o tempo, os programas que alimentavam a TV Horizonte, a TV Imaculada, a Canção Nova, a TV do Nordeste, a TV Evangelizar. Então a gente tinha a doutora Filó, a gente tinha o Cá Entre Nós, tinha o Vai na Fé, tinha o Cheia de Graça, Eclésia, Salmos. Então eram muitos programas. O Dom João Justino, né? Eram tantos programas tão bem feitos, plasticamente feitos, editado perfeito,
que muito mais bem feito que a gente vê em muita televisão. É verdade. Então, a gente vê essa... O pessoal fazia... A maioria das pessoas faziam voluntários, né? A gente tinha pouco funcionário. É tudo voluntário. Tudo voluntário, o pessoal trabalhando. Aqueles, por exemplo, do Cá Entre Nós, né? Que era o meu. Todas as casas, o povo, as pessoas... Conta sobre esse projeto do Cá Entre Nós. O Cá Entre Nós era muito bacana. Porque o Cá Entre Nós era um programa de mulher mesmo. De trazer as angústias de uma mulher na TPM, na menopausa. Tudo que vive uma mulher e na evangelização, em família, e compras, e tudo junto. Junto com o evangelho. Então... Ai, desculpa. Então, quando começa o Cá Entre Nós e a gente conseguia as casas emprestadas das pessoas. Então, a gente ia numa casa bonita e falava, essa casa é boa. Cenário. Casa, não posso gravar. E todo mundo tinha tanta boa vontade de abrir a casa para nos receber. É tanto carinho que a gente recebeu. Qualquer pedido do Padre Alexandre, as pessoas se desdobravam para atender. Isso era muito bacana. A credibilidade que o padre tinha. E a nossa também. Então, quando falava que era o programa da Moninha com o Padre Alexandre, que sempre um de nós ia estar presente naquelas gravações, ele tinha essa credibilidade. Uma forma de servir também. Uma forma de servir. Então, assim... A pessoa se sentia honrada, né? De abrir sua casa, tão bacana. Preparava alimentação. Preparava lanche para a equipe toda. Era muito bacana. Quando eu trabalhava no Vai na Fé, né? Eu cheguei a produzir, apresentar um tempo. Todo mundo... O Vai na Fé foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso. Muitos era um episódios. programa jovem e que a gente também gravava com várias pessoas conhecidas, desconhecidas, mas teve uma época que a gente super viajava para gravar também. E todo mundo que a gente falava, que era em nome do Senhor, que era da produtora, Nossa Senhora Rainha, as pessoas enxergavam com os olhos diferentes. Elas sabiam que poderiam abrir as portas, que dali sairia uma coisa boa. E realmente, né? Como a gente conseguiu evangelizar durante esse tempo. E, nossa, quantos programas legais saíram. Do Cá Entre Nós, um que me marca muito foi quando você fez. A gente até pegava um voluntário pra fazer. O Flávio, meu marido. Seu marido. E o povo achava que ele era meu marido. A filhinha da Maria Célia, que era minha filha, Carol. Eu lembro de um que você gravou visitando minha sogra. A Izinha. Você mexendo lá na panela, a Izinha. O pessoal da paróquia se tornava coadjuvante. Todo mundo entrava no clima. Izinha. Ô, Izinha, você fala, não participo. Sensacional. E abria a casa dela não só pro Cá Entre Nós, pros Salmos também era gravado na casa dela. E como a gente não tinha muito dinheiro... Não tinha nada. Por exemplo, via uma pessoa de fora, as pessoas ficavam hospedadas na casa dela. Isso mesmo. Gente, e olha, eu fico vendo a excelência. O Padre Alexandre, ele tem isso, né? Excelência. Tudo que ele faz é excelente. Então, nessa excelência, sem R$1 no bolso. A gente fazia das tripas coração e nunca faltou nada. Tinha em abundância. Abundância que eu digo assim, sempre tinha lugar para os convidados dormirem. A alimentação era de primeira, tudo, não faltava nada. Deus sempre honrou e ele honrava a nossa alegria de trabalhar, porque a gente sempre se viu com muita alegria, né? É muito difícil encontrar um lugar em que alguém trabalhando seja tão feliz igual a gente era, né? Porque a gente tinha muito serviço, a gente também cuidava dos eventos. Você lembra do Flávio que colocou, não sei se você estava nessa época, um boneco? Se eu não tava... Gente, o Flávio era o coordenador da comunicação lá da Nossa Senhora Rainha e ele também ajudava em todas as produções dos programas. E ele era, assim, como a Moninha, uma peça rara, né? E a gente tinha uma liberdade de ficar um zoando o outro durante o trabalho. E aí tinha um manequim que era do Fanuel, que eles usavam pra expor as camisas novas, né, do Fanuel. E era um boneco assustador. Né? Era um boneco, um manequim. E aí o Flávio dava pra colocar esse boneco na porta, assim, você vai abrir a porta do banheiro e de repente tá o boneco lá, assim, na sua cara. E quantos sustos a gente já... O Flávio já até rachou a cabeça um dia tentando dar um susto em alguém. Ih, meu filho, sangue já rolou naquela paróquia. Eu sei que a gente ria demais e como a gente era feliz, né? E, Moninha, além de tudo isso, TV, rádio e missões, você também é pregador. Eu lembro, uma vez eu precisava fazer uma pregação de um tema X, sei lá. Aí você falou, vem cá que eu te mostro. Aí você abriu a sua pasta de pregações do computador e eu falei... Playlist de pregação. Grila, o que é isso? Aqui a gente pode encontrar qualquer tema que se você quiser fazer uma pregação, a Moninha já fez sobre esse tema. É só pedir pra ela.
Mas como é servir a Deus, assim, tanto nisso tudo da missão, mas também em casa, sendo esposa, sendo mãe, sabe? Como você consegue ser uma serva de Deus que entrega mesmo aquilo que Deus precisa em todos esses lugares nos quais você pertence, faz parte e entrega tanto amor onde você vai? Eu era uma empresária bem-sucedida. Eu ganhava muito bem. E eu viajava de avião. Eu falo assim, eu viajava de avião nas minhas férias de Transbrasil, Varig. Era caríssimo. Eu ia pra Bahia, ia pro Nordeste, ficava 20 dias em hotel com a minha turma. E assim, eu ganhava muito bem. Meu dinheiro era meu. E quando, então, eu caso, eu continuo trabalhando e com 3 anos a gente resolveu o que a gente queria, né? Abrir pros filhos. E aí, vamos ter filho, vamos concentrar. E no dia que a Helena nasceu numa segunda-feira à noite, na terça-feira eu já não voltei a trabalhar mais. E a gente decidiu que eu iria ser mãe. Então, toda a minha vida, então, muda. E eu fui ser mãe, e muito feliz da minha vida. Dona de casa, mãe. Eu tinha uma funcionária que trabalhou comigo 30 anos, que foi embora agora, a Leninha, e me ajudava dentro de casa, mas a função dos meninos era minha. Eu fazia a papinha deles, eu trocava a fralda. E o Berto, ele trabalhava. Então, a função da noite também era minha. O Berto nunca acordou de noite. E a Helena tinha terror noturno e o Antônio tinha refluxo. O Antônio é assim, eu venho louro do olho azul, mas eu arrebento com vocês. Então, o Antônio, ele nasce com um lado dentro do ventrículo. Eu fico já tá botando nas redes. Ele tinha dilatado, o pescocinho dele ficava mole assim. Gente, você é mãe, né, Maria Helena? Ai, eita atrás de bicho. Filó era pediatra dos meninos, foi pediatra de todos os meus sobrinhos. E Filó falou assim, eu vou dar 1 mês para esse pescoço endurecer. Se ele não endurecer, eu quero o diagnóstico do neurologista. O pescoço não endureceu. O Antônio aí pescocinho caído. E aí fez a transfontanela. Isso a gente fica 1 mês, pra eles passa em 1 mês. Pra gente passa em 1 ano, naquela só passa aqui. Eu fiz o exame com o Antônio numa quinta-feira, véspera de carnaval. O exame só seria me entregue na quarta-feira. Na quarta-feira o médico não trabalhou, só na outra segunda-feira. Eu fiquei afônica, eu perdi a voz, tão nervosa que eu ficava. Eu falava, Senhor, eu te entrego, não é meu, mas eu te entrego, mas eu quero, não é meu, mas toma, mas me dá. E aí detectou que o lado esquerdo dele tinha uma dilatação no ventrículo. Então ele tem até hoje uma hipotonia unilateral. Ele não conseguiu mamar, que ele não tinha força para fazer sucção. Então, a gente vai na intuição. Fazia papinha, fazia uma colherzinha da nuque deste tamanhozinho, botava na boquinha dele. E lá vamos embora. E eu ia para a igreja. E, Maria Helena, isso nunca me impediu de servir. Eu, com a Helena estava com 15 dias, Mas antes, eu lembro numa procissão que você estava grávida e um carro que não funcionava. Embreagem. Tava acontecendo a procissão de Nossa Senhora da Consolação em Correia, ela com violão em cima da barriga. E o carro ia pra frente, pra trás, e ela cantando. Como é que foi isso? A gente ria. Uma coisa, gente, que a igreja Nossa Senhora da Consolação em Correia, ela fica numa rampinha. E então. Rampinha não, numa rua. Numa subida. Né? E a caminhonete, que era um trielétrico pequenininho, o cara tinha que controlar a embreagem. Porque o pai tava no microfone e eu tava dentro tocando com o violão em cima. Mas ele não controlava a embreagem, gente. Aquilo era um caos. E o microfone, o pai dele correndo com o microfone, gente. Não era microfone sem fio, era com fio. Você imagina, quase 30 anos, né? Ai, nossa. Mas o povo via a nossa luta e via que a gente estava junto ali, todo mundo junto. E isso era maravilhoso. A gente era comunidade. E comunidade mesmo. Então, na riqueza e na pobreza. E essas coisas, Maria Helena, elas nunca me impediram de servir. Nunca. Eu sabia da minha responsabilidade e o medo que eu tinha das pessoas ficarem sem música, porque ajudava a tocar, ajudava a cantar. Então, às vezes, eu ficava 15 dias, Helena nasceu, eu com ponto, voltava, vou tocar sentada. O padre está fazendo aqui. Voltei, vou tocar sentada, vou ficar sentada, mas vou. Então, o Antônio, eu estava sentindo as contrações na missa sexta-feira, na hora do almoço. O Antônio nasceu às 18 horas. Eu estava na missa.
isso nunca foi um empecilho, nem o fato das crianças. Os meninos vão pra igreja, ia pra igreja. Eu começava a cantar, eles iam passando de mão em mão, ficava só olhando eles indo de mão em mão. O meu é desses também. Outro dia você foi na minha igreja, aí ela tá assim, gente, conheço esse menino, mas tá na mão de uma pessoa que eu não conheço. Na hora que viu, era o meu. Tá de mão em mão. E é assim, eu acho que a comunidade é isso, né? Os meninos são criados na igreja e eles se sentem que o ambiente é a casa deles também, extensão da casa deles. Exato. Isso é importante. Não, isso é comunidade, né? Isso é comunidade. E é bonitinho, porque o Antônio, quando começa a ser alfabetizado, ele queria passar o PowerPoint. E o PowerPoint a gente fazia da música e ele ficava com o dedinho lá lendo. Então tá cantando: Senhor, quem entrará no santuário? Pra te levar o dedinho, sabe? Então eles queriam. Helena foi pro cantinho do céu servir. Ela não era alfabetizada ainda. Então ela devia ter o quê? 8 anos, 7 anos. E aí, mas ela era muito grandona. E um dia a Mônica fala assim: Leninha, coloca esses nomes em ordem alfabética pra mim. Aí ela só olhou pra mim assim, eu falei, ela não foi alfabetizada ainda. Então, desde pequenininho, tinha a responsabilidade que ela tinha que ajudar no cantinho do céu, sabe? Então, é muito bacana isso. A Helena até hoje serve, né? E ela falava, como que ela falava que o nome dela era? Que tinha alguma coisa... porque o sobrenome lá em casa é Paes Alexandre, né? Porque o Quintero é meu e o sobrenome do Berto é Paes Alexandre. Paes Alexandre. Então, ela falava que ela chamava Helena Quintero Padre Alexandre. É bonitinho demais. Como que você chama? Helena Quintero Padre Alexandre. Tem coisa mais bonitinha. Muito bom. E aí, como então ser essa serva de Deus? Em casa, na família? É isso. Maria Helena, Santa Teresa d'Ávila, ela fala muito bem isso, né? Encontrar Deus no meio das panelas. Encontrar Deus no seu dia a dia. Uhum. Quando eu estudei Paulo, e que Paulo falou, eu aprendi a viver na fartura e na escassez. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Quando a gente entende verdadeiramente o Evangelho e que a gente precisa de aprender. Quando a gente vê Filipenses, uma carta que Paulo escreve de dentro da prisão. E a carta mais que ele vai falar de alegria, ele está preso. Ele está preso, ele tinha apanhado, situações dificílimas. E a carta mais linda que ele vai falar, alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Uhum. Então, isso, a gente precisa entender que a primeira igreja que Deus dá pra gente é a nossa casa, é o templo sagrado. É a importância de estarmos ao redor da mesa. É a importância de eu ter um momento com o Humberto, de eu entender ele como esposo. De saber que tem que sair para jantar, sim. Às vezes não tem dinheiro para sair para jantar, então vai comer uma pipoca, leva a pipoca no bolso, vai dar volta de carro na cidade, vai passear, vai caminhar ali no parque. Mas precisa de ter um momento de vocês, para que ele fale, para que você fale. O seu momento é sexta-noite, né? Que eu já tô sabendo. Que um dia eu chamei a Moninha pra fazer o negócio dela. Sexta é do bem. Não, sexta-noite não pode, você tá doido. Nem que a gente fique quieto em casa. Mas hoje em dia, o Berto, ele chega em casa 5h30 da tarde, ele tá em casa. O Berto nunca foi um homem de amigos, de gandaia, de bar. Não, ele sempre foi muito caseiro, muito caseiro. Então, agora, ele antes ia cuidar dos pais. Quando os pais, então, falecem agora na pandemia, ele vem para casa. Então, eu tenho que estar lá. Estou fazendo café, pão de queijo. Já dei café, pão de queijo hoje. A Moninha tem uma característica muito linda, que ela... Todo lugar que ela vai, porque ela vive isso dentro da família. Ela reúne as pessoas, ela congrega as pessoas. Eu queria que você colocasse como é que entrou o movimento Mães que Oram pelos Filhos na sua vida, né? Porque hoje a gente voltou do encontro nacional e internacional na Canção Nova, que uma multidão de mães. Uma multidão de como mães. É, que é muito lindo isso. E antes de você entrar, né, falando um pouco de mãe já... A Moninha é isso, ela reúne as pessoas e para nós que somos mais novos, né, a Moninha é mais ou menos a idade dos meus pais, a Moninha é mãe também, então isso de ser agora líder desse movimento vem muito do coração. Você tem 2 filhos que são seus filhos mesmo, mas a gente que é mais nova, a gente sempre brinca que a Moninha é esse colo de mãe também, a gente divide pouco esse colo. Você imagina, ela formou todo mundo na comunidade. A gente tem lá uma pessoa que a substituiu no grupo de oração,
não é? E a Patrícia Rosa, porque uma das características bonitas dela é que se ela vai num lugar, ela vai formando as pessoas, que às vezes as pessoas não têm essa noção de que precisa ir formando as pessoas. Precisa formar. Era uma preocupação que eu tinha, inclusive, quando a gente saía para viajar, eu falava, gente, a senha do meu computador, eu era responsável em fazer os CDs da Filó. Os CDs da Filó vendiam. Igual água. Então, eu falava, tá aqui, é assim que funciona, estão aqui, as matrizes estão aqui, é assim, assim, assim. A senha do meu computador, tudo era aberto, porque eu falava, gente, a gente morre. A gente não é imorrível. A gente morre. E as pessoas têm que ter acesso, todo mundo junto. O movimento Mães que Oram é muito... Eu nunca tinha escutado falar na minha vida de Mãe que Ora. É novo, padre? É um movimento... Eles fizeram agora o encontro nacional, era o 8º, né? É um movimento que tem 10 anos. E o segundo encontro internacional. Um grupo que surgiu em Vitória e hoje já ocupou... o reconhecimento nacional e agora estão buscando o reconhecimento pontifício. Então, muito legal. Já estão em muitos países, Portugal, Flórida, na França, até no Japão, em muitos lugares. Na África, na Austrália. É interessante que eu fui chamada para pregar no encontro delas. Para mim era um encontro de mulheres. Era um domingo. Depois do almoço que eu fui chamada para pregar, e eu cheguei lá toda arrumada, que o padre Alexandre falava, vai pregar, tem que ir de salto, arrumada, maquiada. Aí eu de salto, arrumada, maquiada. Pregar, a gente tá bonita, a palavra de Deus, ela chega mais eficiente, mais eficaz. A Celina falou muito disso no podcast. E o padre Alexandre, ele fazia questão. Eu tenho uma marca aqui em Belo Horizonte que eu adorava usar, e ele não deixou, não pode falar marca. Não tô sendo patrocinado, né? Se quiser, e ele gente, falava assim, não vai usar essa marca, com aquelas roupas largonas, que não vai. Você vai usar roupa chique de salto, vai ficar no altar bonito, tá bom? Então vamos. E ele que me fez aprender a maquiar, que eu não tava nem aí pra isso. Eu tênis e calça jeans e vamos embora. E interessante que uma vez que eu fui pregar para as mulheres, que eu fui toda bonita, a mulher saiu e me deu parabéns pela roupa que eu tava vestida, que eu tava muito bem vestida, porque ela tava cansada de ver pregador da igreja de calça jeans e camiseta de salto, assim, com as camisetas Hering. E eu fui muito bem vestida para essa pregação. Quando eu cheguei lá, eu vi que era um encontro de mães. Eu falei, nossa senhora, esse povo juntou 2.000 mães num domingo, na hora do almoço. Esse povo é valente, viu? Tirar a mãe domingo de casa. A fundadora estava lá, me conheceu, me deu um abraço, falou, quero muito conversar com você, tô te procurando há muito tempo. Aí eu falei, então que joia, né? Preguei minha filha, ó, pé no caminho, casquei fora. E ela queria conversar comigo e eu não fiquei. Muito bem. Passou um tempo, eu ganhei uma imagenzinha de Nossa Senhora de La Salette. E eu não conhecia. A pessoa que me deu falou assim, Moninha, essa imagem, eu tava rezando, Nossa Senhora pediu para te dar. Mas ela foi muito específica. Eu acho tão engraçado, porque eu não tenho essa intimidade, assim, nem não escuto voz, nada disso. Ela tem que ter cuidado com esses escutos de voz. Aí ela mandou te dar Nossa Senhora de La Salette. Tá bom, Nossa Senhora de La Salette, tá bom. Eu, coitadinha dessa santa, a santa chora, coitadinha dessa santa, gente. E passou. E a Ângela, fundadora, me procurando, eu não consegui encontrar. Não vou. Não quer saber, não, gente, eu tô ocupada, não quero, não. Um dia a Patrícia me ligou e falou assim, Moninha, a tia Ângela vai estar aqui hoje na Boa Viagem. E ela quer ver, ela precisa falar com você. Eu falei, Patrícia, eu não consigo ir hoje. Porque hoje eu tô levando mamãe, né, gente? Hoje eu tô levando mamãe no médico. E eu vou levar a mamãe no médico, o médico tá marcado 8 horas da noite, é no mesmo horário que ela vai estar na Boa Viagem, não tem jeito de eu ir. E quando deu 7 horas da noite, o médico ligou que ele teve imprevisto cancelando a coisa. Eu falei, eita, lá vou eu pra Boa Viagem e tal. Então cheguei na Boa Viagem, na que ela me viu, ela deu um jeito de acabar tudo que ela tinha que acabar pra conversar comigo. E ela falou comigo assim, Moninha, eu preciso de uma pessoa pra coordenar o Estado. E Deus mandou falar que é você. Eu falei, engraçado, ninguém falou comigo, não falou comigo não. Eu falei, falou com você, que sou eu, falou. Isso é confirmado em oração. Eu falei, gente, eu tenho essas confirmações. Eu falei, tá, então vou fazer o seguinte, eu vou conversar com o meu diretor espiritual. Eu vou conversar com o padre Alexandre, ver como é que é, se tem algum problema. E aí eu te dou a resposta. Da minha parte, já que Deus já falou com você, né? Quem sou eu para ir contra? Eis-me aqui, o que eu tenho que fazer? Não entendo nada.
Ô Maria Helena, eu não entendia nada. Conversei com o padre Alexandre, vamos embora, vamos junto. Falei, o senhor vai ser o diretor espiritual do Estado? Vou, então nem vamos. Conhecia o movimento, nem nada, mas para apoiar, né, sabe? Eu acho que a gente tem que estar em todos os momentos juntos com quem tá sempre na vida da gente, não é? Uhum. Então vamos, padre, vamos embora nessa empreitada. E aí, a padroeira do movimento é Nossa Senhora do La Salete. Eu falei, a Nossa Senhora me procurando. E aí foi tudo um começo, porque o movimento é um movimento obediente ao sacerdote. Então, se ele vai entrar na paróquia, em primeiro lugar, o padre tem que querer, ele tem que autorizar, e o movimento está debaixo da autoridade do sacerdote, do padre. Então, isso é muito bacana. E na diocese do bispo, sempre sabe, ligado. Elas vão visitar, isso é bacana, sabe, porque os padres não precisam ter preocupação de que aquele movimento vai crescer e engolir e ser desobediente, porque a gente vê isso muito na igreja. As pessoas fazem o que elas querem e às vezes não obedecem o padre. Então, as mães que oram é um movimento muito obediente, é coisa de mãe, manso, de botar pano quente, calma, peraí. E foi uma alegria, foi um presente. Eu ia ficar 2 anos sendo coordenadora, eu fiquei 4. Ano passado eu saí, mas não saí por completo. Eu acompanho aqui, tá? Ela saiu, mas está junto. Eu deixei pra eu encontro agora eu deixei ele pra trás. Minas Gerais em novembro, em outubro, 28 de outubro. E ela aniversário. Está junto. Olha! São Judas. São Judas. São uma causinha impossível. Brincadeira. A gente colocou 4.000 mães. 3.000 na mães obra da Catedral Cristo Rei aqui na cidade de Belo Horizonte. Boninha, deixa eu falar com você. Quantos ingressos já vendeu? Por causa de que só quer saber, Padre Alexandre? Porque só vai caber 2.000 ingressos. Tinha vendido 4.000 ingressos. Eu falei, e agora? Era uma obra que estava começando. E hoje está maravilhoso, está edificado. Padre Alexandre foi vendido 4.000. Vocês são irresponsáveis, Padre Alexandre. Agora já foi vendido 4.000. Agora eu tenho que dar um jeito. Então fizemos tudo direitinho. O Padre Alexandre pediu que botasse aparador, né? Como é que chama essa coisa de aparapeito, né? Como é que chama isso? Estava em obra. E botamos 4.000 mães lá dentro, em obra, na chuva. E choveu. Na hora que o evento começou, parou de chover. Até o último ônibus sair. Quando o último ônibus saiu, caiu a chuva. Deus foi bom pra nós também. Moninha, você já deve ter escutado alguns testemunhos, assim, de tudo que você já plantou, né? Desde lá de quando você se converteu e se aproximou mesmo da igreja mais, né? Até nesses movimentos que você participa como coordenadora, nas suas milhares de pregações na rádio, na TV. Você já teve realmente acesso a testemunhos da sua missão? Até na sua família, assim, como é ver seus filhos também testemunhando a mesma fé que você? E depois entender que faz sentido ser serva de Deus aonde quer que você esteja. Como é? Conta algum testemunho. Olha, gente, hoje esse podcast vai ficar todo batido aqui. Eu também bato. É molinha, gente, é molinha. Eu recebo testemunho, hoje que eu tô no Instagram com a Evangelho do Dia, eu Todos recebo os testemunho dias. diário. É diário o testemunho, então. Fala seu Insta aí pro pessoal. Moninha Quintero, né? E é muito interessante porque o meu público são senhorinhas, então elas falam assim, nunca entendi essa passagem. O meu chamado, e sempre foi esse, o meu chamado é um evangelho muito simples, de uma forma muito simples no nosso dia a dia. Saber que Jesus, ele age no meu dia a dia. Bem cá entre nós. Bem cá entre nós, exatamente, bem eu mesma. E eu recebo testemunho, tanto testemunho que graças a Deus eu nem consigo lembrar. Eu sei que tem um grupo de intercessoras que se reúnem na igreja, ali na mãe da igreja, toda quarta-feira de manhã. No santuário. No santuário. E a minha amiga vai lá sempre, ela fala, vamos lá, Moninha, vamos lá. Então, tem dias que eu preciso de rezar e eu vou pra lá rezar. Ela reza o terço, a gente reza o terço, depois faz uma oração, reza um pelo outro, acabou de uma hora de oração. E eu cheguei lá e a coordenadora falou comigo assim, você lembra de mim? Também, né? Não dá. Deixa eu te contar uma coisa. Você foi uma bênção na minha vida quando eu precisei. Eu tava na Nossa Senhora Rainha. Meu filho ia pro Retiro da Perseverança e eu tava super angustiada. Eu tava fazendo a inscrição dele na secretaria e você chegou. E quando você chegou, a pessoa falou comigo, olha, a Moninha vai no encontro, conversa com ela.
Você me tirou, me sentou lá fora, me explicou todo o retiro, com todo o carinho de mãe. Eu senti tanta segurança em você que eu deixei meu filho ir. E você tão cuidadosa que você não só me passou segurança, como fez questão de fotografar meu filho e mandar para mim durante o final de semana. Você sempre mandava notícias no meu WhatsApp. Então, como você foi atenciosa e delicada, como eu vi Jesus em você. Então, isso é uma coisa, eu não fiz para ela. Eu sou assim. E eu entendia que as pessoas precisavam ver Jesus através de mim. Mesmo na minha loucurada, gritando, fazendo confusão, mas eles precisavam encontrar uma luz através de mim. Então, quando eu via que a mãe estava angustiada, eu como mãe ali olhando aqueles meninos, eu fazia questão de fotografar. Se o menino estava chorando, eu falava, tá assim, vai dormir comigo. E aí eu levava pro meu quarto, tava eu, Giovana, falava, não estou sozinha, avisava a mãe, tô trazendo ele, vai dormir comigo, botava o colchão no chão. Com mãe, o que eu fazia com o filho dos outros, que eu gostaria que fizessem com os meus, se caso eles estivessem com medo ou chorando. Porque os pequenininhos de 11 anos, eles vão felizes da vida. Mas na hora que vai dando 18 horas, começa o crepúsculo, eles começam a ficar emburradinhos. Mamãe. Eu não quero mais, quero brincar mais. Eu quero minha casinha, quero minha caminha, eu tô cansado. E aí nessa hora a gente ia dar calor, cuidar, tá cansado. Aqueles retiros são cansativos, os meninos estão cansados, os meninos querem um banho quentinho, uma sopinha. Então a gente ficava na enfermaria ali, cobrindo, aconchegando. Quanto perrengue. Meu Deus. Muito. Perrengue gospel é o melhor. É isso mesmo, sabe, assim, que eu vejo toda a história da vida. E é interessante que a gente estamos chegando a 1 hora de conversa. Nossa 1 Senhora. Não, então nós temos que fazer tem que algumas acelerar, coisas. tem que Por acelerar. exemplo, não, nós estamos chegando a 1 hora. Sempre a gente tem um presente que traz o podcast para colocar aqui na nossa estante. O que você trouxe? Então, eu trouxe 2 coisas. Eu trouxe a Nossa Senhora de Salete, a história que foi contada. A historinha dela, que foi cantada toda quebradinha, toda machucadinha, mas ela é muito querida. E eu trouxe isso aqui, gente, olha. Que isso, Marinha? Isso aqui, eu ia pra igreja, Padre Paulo, antes de eu conhecer Padre Alexandre. Eu ia pra igreja, tem Padre Alexandre aqui pra trás, aqui também tem. Mas olha só, eu ia pra igreja, eu gravava, esse gravador andava comigo, o gravadorzinho, eu não achei ele, acho que ele quebrou, eu joguei fora as fitinhas. Eu gravava pra você que nasceu nos anos 2000, isso aqui... Isso era moderno demais. Explica o que é. Isso aqui é o Spotify antigo, tá? Só pra você saber do que se trata. E aí, eu gravava a homilia, então tem aqui, ó. Dia 30 de junho de 96. A fita 1, lado A, primeira missa, celebração. Primeira leitura era Atos, segunda leitura, 2 Timóteo, Marcos 16, 13 a 19. E aí, eu escutava, tanta sede que a gente tinha da palavra de Deus. Eu escutava, isso aqui era Pedro e Paulo, né? Martírio Pedro e Paulo. Eu escutava, não só me servia para escutar, eu transcrevia toda a homilia aqui. Dia dos Pais. A homilia toda do Dia dos Pais. Tem uma do Dia das Mães aí, não? Nossa Senhora. Ai, gente. E aí, era eu e Ana, né? Tem um livro desse aqui também da Ana, todo escritinho, todo escrito. Porque a gente era desesperada para poder aprender a palavra de Deus. E não tinha tanto acesso igual tem hoje, né? Tinha, que é só jogar ali. Olha, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que fiz 2 cursos de DOS. Na minha época, é depois que veio o Windows. Eu não sabia mexer no computador, não tinha Windows. A gente fazia DOS. Depois veio o Windows e hoje vem essa facilidade toda. Não tinha, o computador não tinha o Word, não tinha essas coisas. Então era tudo escrito à mão. Aí começa o computador, botar as músicas. A gente ia ver o Kiri cantar na mãe da igreja e levava meu gravadorzinho, botava lá. E gravava a missa inteira, as músicas. Chegava em casa, anotava para tirar as músicas, cifrar tudo para poder tocar na nossa igreja. Era uma trabalheira, gente. Mas
toda essa trabalheira, ela sempre foi embasada por uma sede muito grande, né, Moninha? E quem convive com você vê isso. Eu acredito que o padre tem um olhar diferente, eu que tenho uma visão mais de filha mesmo. A gente vai vendo como você, além de reunir as pessoas, você derrama mesmo esse amor de Deus. A gente se sente mais perto de Deus quando a gente está com você, e isso é muito do coração que vem mesmo. Estar na rádio ou estar aqui nessa sala de podcast é se sentir num colo de Deus mesmo quando a gente está do seu lado. Então, de verdade, assim, é de emocionar. Inspira muita gente. Você inspira muita gente. As pessoas que passam aqui falam, Moninha marcou minha vida. Moninha. Você constrói a Igreja de Cristo mesmo todos os dias, e por isso o tema, a gente até mudou o tema, né? O tema ia ser outro, e aí conversando sobre você a gente falou, não, o tema da Moninha... muito. O tema da Moninha tem que ser servir a Deus aonde a gente estiver, porque isso que a gente aprende com você, no perrengue. E é interessante porque as pessoas no Santa... nem fala Santo Agostinho, né? Nossa Consolação. A gente terminava o grupo de oração e a gente ficava ali na porta conversando, e ficava 1 hora conversando, falando tudo que tinha acontecido. E as pessoas reclamavam muito, que a gente ria muito e a gente conversava muito. A gente é característica nossa. Nós podemos estar num perrengue, né, padre? Na fila, a gente no sol. A gente vai rir, vai divertir. É mesmo. Porque isso é nosso. A gente aprendeu a se alegrar e a ver a graça de Deus em todas as coisas, né? Sim. Sem reclamar, achando bom, tá tudo bom, vamos pra frente, né, padre? Olha pra trás, não, padre, vamos pra frente. Olha, e passou muito rápido, não. Viu? Eu queria ficar aqui mais 2 horas. Também nós temos que fazer outro. Vamos fazer um ping-pong com ela? Vamos. Então, todo fim de podcast a gente faz 3 perguntinhas rápidas para todos os convidados. Uma resposta rápida. Então, a primeira é um versículo que você gosta muito. Não tem que ser outro, né, gente? Eu aprendi na escassez, aprendi na fartura, e eu sei que tudo eu posso, porque é Ele que me fortalece. Um santo de devoção. Santa Rita de Cássia. E o que você diria para alguém que ainda não conhece a Igreja Católica? Eu diria aquilo que Jesus disse para Filipe: vem ver, não adianta eu falar. Provar e ver de como o Senhor é bom. Tem que provar. Não adianta eu falar. Porque você vai na minha conversa e você vai se decepcionar se você não experimentar. Você muitas vezes vai parar na pessoa do padre, na minha pessoa, e a gente não pode parar nas pessoas. A gente tem que olhar para o Senhor. Então, aquela pessoa que não conhece, vem ver. Olha, esse podcast foi muito esperado. Muito preparado, muito desejado. Eu tenho que agradecer tudo, sua presença. Amém. Na minha história, nesses 30 anos de sacerdote, do meu lado. Isso é muito bom. Viemos conversando do encontro das mães que oram, e a gente foi rindo, chorando, agradecendo os momentos significativos de Deus na nossa vida. 8 horas sem música no carro, falando sem parar. Conversando, 8 horas, de lá a aqui. O assunto não acaba, não. Com a Moninha é fácil. Não vou falar que deve ter ficado 1 segundo em silêncio, não só pra não parecer que eu tô falando que a Moninha fala demais, mas eu tenho certeza que não ficou 1 segundo em silêncio nesse carro. É verdade. Eu agradeço. Eu agradeço a confiança, agradeço o convite. E, padre, é uma bênção, né? Quando a gente acha que tinha acabado tudo, Deus começa de novo. É muito interessante, porque eu falei, agora eu voltei pra casa, não vou trabalhar, não quero saber de igreja, não quero saber de mais nada. Mas Deus é o Deus dos recomeços, né? E a gente tá aqui, eu falei, padre, pode contar comigo se eu precisar. Agora é uma outra época, né? E a gente se coloca na presença do Senhor e fala, eis-me aqui. Faça como o Senhor quiser, assim como Maria, e a gente tá no mês dela, que a gente também possa dizer assim, faça-se, Senhor, na nossa vida, o que o Senhor quer. Na verdade, o nosso grande bordão com o padre é eis-me, né, mãe? Eis-me, padre, eisme aqui, diga. Bom, foi maravilhoso. Se você quiser encontrar a Moninha Quintero, todos os dias ela está com a reflexão do Evangelho do Dia no seu Instagram, Moninha Quintero, escritora de um livro. Vocês viram de onde ela partiu para escrever o livro, e ela coloca a respeito das mulheres nas Sagradas Escrituras. Obrigado. Obrigada, padre. Também o YouTube do padre e o Spotify do padre. E nós também nos vemos nas nossas redes sociais. Para acompanhar o padre é só ir no Instagram PE Alexandre Fernandes e no meu, que é o MH Band.
E a gente vai continuar recebendo pessoas especiais aqui no nosso podcast. Nós nos vemos na semana que vem. Isso. Que desça sobre todos vocês e permaneça para sempre, através da intercessão de Santa Teresinha, a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau, tchau. Até semana que vem.